Olhem, nós da comunidade científica internacional temos insistido muito com governos, políticos, com a população de uma maneira geral sobre as medidas a serem adotadas durante a pandemia. Às vezes com resultado, às vezes sem resultado. Dá uma olhada só nesse vídeo que eu coloquei no meu canal no dia 1º de setembro, agora de 2021. Olha, gente, o coronavírus ele é pedagógico. Ele tem insistido em nos ensinar lições como solidariedade, empatia, preocupação com o próximo. Mas a humanidade tem resistido bastante a assimilar essas aprendizagens. Não vale na atual pandemia de Covid-19 o ditado, meu corpo, minhas regras. Isso reflete um egoísmo que o coronavírus se aproveita dele para se espalhar. Não vale na atual pandemia países ricos comprarem estoque de vacina suficiente para vacinar 3 vezes a sua população e não se preocupar com os países pobres que não têm condições de comprar vacinas. Surgiu em maio deste ano e começa a se espalhar pelo mundo mais uma variante do coronavírus, a variante C.1.2 ou variante C12, que surgiu na África do Sul, um país que não tem sequer 9% da sua população vacinada contra a Covid-19. Eu vou te explicar isso muito rapidamente, de maneira muito objetiva. Mas antes disso, eu peço a você que se inscreva aqui no nosso canal e nos ajude a compartilhar conhecimento como esse que eu vou passar no vídeo para vocês. Pois é, na atual pandemia de Covid-19, o que nós temos verificado é um exercício de uma parcela da humanidade, um exercício de egoísmo. Não utilização de máscara, porque já peguei a doença e curei, não pego mais. Já tomei a vacina, já estou imunizado, não preciso mais usar máscara. Pessoas que se aglomeram, pessoas que só pensam na economia, países que compram estoque de vacina suficiente para imunizar 3 vezes a sua população, enquanto outros países não têm como comprar as vacinas. Pessoas que se recusam a tomar a vacina, dizendo que meu corpo, minhas regras, como se a imunização fosse uma estratégia individual e não fosse uma estratégia coletiva. As pessoas têm que compreender que nós só vamos vencer o coronavírus com uma ação coletiva, com uma ação integrada. Nós já entendemos aqui no canal que quando um vírus precisa se multiplicar, ele precisa replicar o seu material genético. E o material genético do vírus, que é um RNA, é formado de pequenas moléculas chamadas nucleotídeos, que têm uma ordem específica. Cada vez que ele se multiplica, se essa ordem é alterada, acontece uma mutação. E como o vírus é um organismo muito simples, as mutações aparecem com muita frequência porque ele se multiplica com muita rapidez. Quanto mais, portanto, o vírus circula, mais ele se multiplica, mais ele sofre mutação e quando as mutações se acumulam, ele dá origem às chamadas variantes. Então, se nós não compreendermos que nós temos que reduzir a circulação do vírus, que nós temos que vacinar as pessoas para que essa circulação seja minimizada, o vírus vai continuar sofrendo mutações, como a que apareceu agora na África do Sul. A África do Sul, como os países africanos, é um país que tem poucas pessoas vacinadas, o vírus circula com muita rapidez e lembre que lá na África do Sul já havia surgido a variante beta e agora surgiu uma variante da variante que é a variante C12. Essa variante já tem confirmado, inclusive foi encaminhado ontem para a publicação um estudo, que ela acumula as mutações da variante alfa, que é a variante do Reino Unido, da variante beta e da variante gama. Ou seja, ela tem 3 mutações presentes em 3 variantes de preocupação reunidas numa única variante. Ao todo foram detectadas 59 mutações na variante C12. Não se sabe, entretanto, ainda se ela é mais transmissível, se ela é mais agressiva. Os cientistas estão estudando essas características da variante C12. O que se sabe é que ela é uma variante que tem acumulada em si mutação de outras variantes. Tá? Nessa perspectiva, os cientistas vão agora começar a estudar a capacidade dos anticorpos de pessoas que tiveram Covid e curaram Covid, ou de pessoas que foram vacinadas e desenvolveram anticorpos, a capacidade desses anticorpos neutralizarem a variante C12. Bom, se nós não compreendermos que as pessoas têm que se vacinar de uma maneira coletiva, que as pessoas têm que se proteger de uma maneira coletiva, o coronavírus vai continuar a circular e note, toda vez que acontece um pico de reprodução do coronavírus, ele se multiplica de uma maneira muito intensa. Aqui no Brasil surgiu a variante P1 lá em Manaus porque havia um descontrole da multiplicação do coronavírus.
A variante do Reino Unido surgiu lá na Inglaterra por quê? Porque havia um descontrole da reprodução do coronavírus lá no Reino Unido. A mesma coisa agora na África do Sul, a mesma coisa na Índia. Ou seja, nós precisamos aprender, porque o coronavírus é igual um professor, ele não se cansa. Ele vai continuar a insistir para que a humanidade entenda os conceitos de empatia, solidariedade, preocupação com o próximo. Se a gente não compreender isso, ele vai continuar circulando entre nós de forma perpétua. Tomara Deus que a variante C12 não seja mais transmissível que a variante Delta e não seja mais agressiva que as demais variantes que a gente já identificou no coronavírus. A minha expectativa é que a vacinação vai induzir uma resposta imune coletiva na população e que a gente pode até pegar essas novas variantes que vão surgir, mas vamos desenvolver uma Covid mais leve, uma Covid que não é grave, que não leve à mortalidade das pessoas. Mas se nós insistirmos no comportamento egoísta de não tomar vacina, de não utilizar máscara, de realizar aglomerações nesse momento da pandemia, é possível sim que surja uma variante mutante que seja mais transmissível e que seja mais letal que as demais. Tudo depende basicamente de quê? De nós aprendermos os ensinamentos do coronavírus. Forte abraço a todos vocês e até a próxima. Pois é, enquanto nós insistirmos em não darmos ouvidos à ciência, novas variantes vão continuar a surgir e quem sabe alguma delas ponha em risco muito grave a população mundial. Tomara que não seja essa variante Ômicron.